A oportunidade de louvarmos o Teu nome, de poder Te louvar, de poder ver as crianças Te louvando, adultos, homens, mulheres, jovens, idosos, diante de Ti em louvor, por tudo aquilo que Tu és, tem feito por nós, Pai. Nós Te agradecemos porque Tu és o Deus da oportunidade. Tu és o Deus que cuida de nós, mesmo nós não merecendo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, oramos com gratidão pela rica oportunidade de abrirmos a Tua palavra nesse instante. Não é o Ion, não é a Lívia que conduziu esse momento com música, mas nós cremos que Tu falas, Senhor, e nós queremos ouvir Tua voz. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Eu vou... já ligaram, obrigado. Lucas 14, nós vamos ler a partir do verso 15. Queria falar sobre estilo de vida, é falar sobre oportunidade, sobre remir o tempo, conversar com os irmãos sobre chance. Eu tive a oportunidade de, em 2006, levar um ex-jogador de futebol cristão para falar no Colégio Mackenzie, e ali ele falou que quando o treino acabava, ele ficava treinando mais ou menos 50 pênaltis. Aí começava então o sol se pôr e ele ia embora. Todo dia. E além dos 50 pênaltis, ele tinha uma série também de praticar faltas. Colocava aquela barreira de madeira e ele treinava faltas. E contou tal, no testemunho que ele deu, quanto Jesus era importante. Eu lembro que ele terminou a fala dele dizendo sobre oportunidade. E ele dizia, eu treinava tanto aqueles pênaltis, aquelas faltas, porque no momento do jogo que eu tivesse aquela oportunidade, eu poderia decidir uma partida. Não sei se eu faria o gol, Marcos estava lá. Mas eu estava pronto. Eu estava pronto para aquela oportunidade. E, às vezes, um jogo, campeonato, poderia ser decidido naquela oportunidade. Oportunidade. Naquele momento, eu estava pronto. Aquilo me marcou, eu levo isso, principalmente quando vou falar para jovens. E, quando eu penso nesse texto, eu penso na oportunidade que Deus nos dá. Nas chances que Deus nos dá. Nas muitas vezes em que as chances e a oportunidade são o estilo de vida do crente, daquele que confessa o nome de Jesus, de aproveitar todas elas. Pastor Eudes, que estará aqui conosco em março, toda vez que nós tínhamos um piquenique, um evento bom da igreja, onde a igreja toda estava junto, seja acampamento. E quantas vezes saímos de São Paulo com chuva, íamos para Tietê com sol, com frio aqui, chegava lá, estava calor, pessoal desanimado, e chegava lá, estava todo mundo alegre. E no domingo, no culto, quando ele ia pregar, dar os avisos, ele dizia no seu sotaque pernambucano, quem não foi, perdeu. Perdeu a oportunidade. E aquilo ficava, né? A oportunidade. Oportunidade que Deus nos dá, que muitas vezes nós perdemos. E os motivos são muitos. Pode ser preguiça, pode ser desprezo, pode ser falta de iniciativa, pode ser falta de vontade, pode ser não sei. Quando nós fazemos trabalhos evangelísticos, e graças a Deus, porque sempre tem um grupo aqui, uns muito empolgados, outros menos. O Anderson é uma pessoa que gosta de evangelismo, eu gosto, o Pádua sempre vem. Alguns vêm, eu lembro de um jovem falar assim, olha, eu vou ficar aqui, eu vou
eu fico tirando a água da geladeira, né? Eu fico orando por vocês, porque eu não quero ir para a rua. E eu disse para aquele irmão: o que te impede? Eu tenho medo. Às vezes é o medo. Mas quando foi para a rua, eu coloquei ele com a Márcia, ele gostou muito do trabalho, se empolgou e passou a vir sempre. Porque aproveitou a oportunidade, e a vida é cheia de oportunidades que Deus dá. Vamos falar um pouquinho da parábola da grande ceia, de Lucas 14, versículo 15. Presta atenção. Ora, ouvindo tais palavras, Jesus falou sobre os primeiros lugares, pessoas que queriam, às vezes, na festa, sentar no primeiro lugar. E Jesus dá uma dica interessante, e às vezes você precisa levar essa dica para você. Quando você chegar numa festa, senta lá atrás, não senta na frente, não. Porque se você sentar na frente, vai chegar alguém mais importante que você, e o dono da festa vai falar: escuta, você pode ir lá para trás, porque tem alguém mais importante. E no costume judaico, né, quem já foi num casamento judaico, eu já fui, não existe padrinho. Existe uma coisa que nós chamamos de primeiros assentos, né? Eu fui padrinho, entre aspas, num casamento de um jovem, né, que era primeiro assento. Então nós sentamos bem na frente, fomos convidados a sentar na frente. Por quê? Porque éramos como se fossem os padrinhos do casamento judaico. Não existe padrinho, mas é o primeiro assento. E Jesus usa desse costume para dizer: o primeiro assento é para a pessoa mais importante. Então você senta lá, né, e quando você estiver lá no fundo, pode ser que o dono da festa fale: puxa, você é importante para mim, senta aqui na frente. E alguém vai exclamar para Jesus, nesse contexto, no verso 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, então, aquele que comer pão no reino de Deus. Feliz é aquele que estiver lá e comer pão no reino de Deus, for primeiro assento lá na glória. E Jesus responde o seguinte: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. O homem deu uma grande ceia, um grande banquete, e convidou muita gente. Você já deu uma grande festa? Ou já tentou dar uma grande festa? A única grande festa que eu vi assim, que eu fui protagonista, foi quando eu casei. Né? Porque quando você vai dar uma festa, você fica pensando, você faz uma lista, você fala: bom, eu vou convidar esse, mas minha casa não cabe, mas se eu convidar esse, deixar convidar aquele, ele vai ficar triste comigo, vai ficar de mal de mim. Mas era uma grande ceia, era uma grande festa. E ele convidou as pessoas para a festa, e convidou a muitas pessoas. A hora da festa, ou a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E quem conhece festa judaica, sabe que a festa judaica, ela não era assim um momento. Você vai dar uma festa criança, né? Vai num buffet, a gente recebe o convite lá. Por quê? Porque hoje em dia é assim, não é falta de educação de quem está dando a festa, mas quem tem filho pequeno, já fez uma festa lá no buffet, convidou alguém, e você vê escrito lá: das 4 às 8. Por que das 4 às 8? O pai, geralmente, do filho, da filha, ele paga por aquele tempo, e se exceder aquele tempo, ele começa a pagar mais. Mas festa judaica não tinha hora para acabar, gente, era uma semana. Durava dias. Naquele casamento que Jesus foi lá, que acabou o vinho, durou dias. Durava um bom tempo. E então, a hora da ceia, ele convida as pessoas, envia o seu servo e diz assim: está pronto, pode convidar. Não obstante, verso 18, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Se fosse nos dias de hoje, eu comprei um sítiozinho e eu preciso ver se está tudo bem. Preciso colocar um caseiro lá, ou eu comprei uma casa na praia, eu preciso ver se está tudo bem. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Junta de boi tinha algumas utilidades: arar, para carro de boi, para transporte, e assim por diante. Nos dias de hoje eu comprei um caminhão. Eu
comprei um caminhão, eu preciso experimentar. Comprei uma caminhonete nova, comprei 2 carros novos, eu preciso experimentar, ver se é bom mesmo, então eu não vou estar aí. Voltando, verso 20, perdão. E o outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Estou indo de mel, não vou poder ir para a festa. Olha, eu estou namorando. Me tornei um prisioneiro do amor, não posso ir. É mais ou menos essas as desculpas que as pessoas vão dando para aquele senhor que deu a festa, como se fosse nos dias de hoje. Versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, bravo, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o seu senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Num contexto imediato, o Senhor Jesus está falando acerca da rejeição de Israel aqui, isto é muito claro. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio para o mundo que era seu e os seus não os receberam. Jesus Cristo disse para a mulher lá em Samaria, a salvação vem dos judeus. Ele nunca escondeu isso, Jesus era judeu. Se fez judeu da tribo de Judá. Nunca negou. Quando aquela mulher gentílica, Sirofenícia, chega para Jesus, conta a história dela, a dificuldade que ela tinha, Jesus vira para ela e fala assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher podia levantar e dizer para Jesus, você está me chamando de cachorro? Você está falando que eu sou isso? Porque foi isso que Jesus disse. Quando eu leio o texto, eu falo, como Jesus foi duro ali. Era uma mulher, e nós sabemos o que era mulher para a sociedade judaica. E mais, ela não era judia, era uma gentia. E Jesus diz para aquela mulher, eu não vim para você. E aquela mulher, num ato de humildade, de desespero, de fé, e disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Jesus Cristo se encarnou para um povo, para que esse povo fosse testemunha dele. Jesus chora sobre Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Quantas vezes Jesus, como Jeová, tentou trazer Israel para si. Israel não quis. A parábola da grande ceia, num contexto imediato, numa interpretação da Escritura, basta você olhar, Jesus fala de Israel. Israel era o convidado para a festa. E começam a se escusar, um a um. Eu tenho isso para fazer, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, estou preocupado com aquilo. E Jesus, então, conta que aquele senhor da festa ou da ceia manda convidar quem quer que seja. Convida os aleijados, convida os cegos, os coxos, obriga todos a entrar na minha casa, porque eu vos assevero que aqueles que foram convidados não vão entrar. Dia 15 nós temos uma conferência e a pergunta que você vai ouvir muito quando você for testemunhar do amor de Jesus para um israelita, para um judeu, ele vai dizer, por que Israel sofre? É uma pergunta recorrente. Por que o povo judeu sofre?
Uma vez um aluno judeu me fez essa pergunta: por que Israel sofre? Eu perguntei para ele: por que Israel tem dinheiro? Por que Israel tem bênçãos? Por que os melhores inventores, os melhores cientistas estão lá? Mas isso não responde à minha pergunta. A sua pergunta não anula a minha. Porque houve um convite para uma grande ceia e eles não quiseram entrar. Essa é a interpretação do texto. Mas a pergunta é: você falou, pastor, sobre oportunidade. Quantas oportunidades Deus dá a tantas pessoas diretamente todos os dias para fazer parte do corpo dele? Não é só Israel que rejeita, fazendo uma aplicação aqui, mas quantos rejeitam? Quantas oportunidades você tem de falar do amor de Jesus e a pessoa rejeita, o coração é duro e ela diz: não, não quero. Quantas vezes? Conversei com um jovem aqui essa semana e ele me contou que depois que ele se aproximou de Jesus, conversou sobre o amor de Jesus, alguns amigos o abandonaram, ao ponto de chamá-lo de Jesus na rua. E aí, Jesus? E eu perguntei para esse jovem: como você se sente ouvindo isso? Eu fico triste, é meu amigo. Mas, por outro lado, eu me sinto bem, porque eu sou de Jesus mesmo. E eu disse para ele: jovem, é uma honra você ser confundido com Jesus. É uma honra. Porque Jesus em você incomoda até os seus amigos. Você um dia teve uma oportunidade, você abraçou, você disse: Jesus, eu estou pronto, é agora. Precisamos estar prontos para Jesus. A parábola da grande ceia nos mostra pessoas que tiveram uma grande oportunidade e disseram não. Mas talvez você diga: pastor, eu sou crente, eu já conheço Jesus, eu sou dele. Mas quantas oportunidades nós perdemos? Todos os dias. Quando Jesus não é prioridade para mim, talvez não seja para você. Quantas coisas vão tomando lugar. E Jesus te convida para abrir a Bíblia, talvez no seu quarto, e você fala: não, agora não. Eu ouvi a história uma vez da conversão de um homem viciado em cocaína há muitos anos. Muitos anos. E fui chamado para uma palestra sobre dependência química, né? A minha parte era falar para os jovens, e esse moço, esse homem, contou a história dele e da esposa. A esposa deu um testemunho, depois ele deu o testemunho dele. Ele chegou no interior de São Paulo, a expressão dele, tá? Vou usar a expressão dele: eu estava chapado na linguagem de usuário, é quando usou muito a droga e está doido, né? Está sob o efeito forte. E ele disse: aquele dia eu cheirei tudo que eu podia cheirar. E cheguei na casa, na época era a minha noiva, e na casa do pai dela, o pai dela me barrou na porta e disse: você não vai entrar. Eu empurrei o pai dela e entrei. A minha noiva pegou o Novo Testamento, jogou na minha mão e disse assim: abra onde você quiser, se tranca no quarto e abra. Porque o que você precisa para sair disso aqui está aqui. Ele entrou no quarto, abriu a Bíblia, caiu no Sermão do Monte. E ali ele leu o seguinte: quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Como Jesus é misericordioso. Ele fechou a Bíblia e disse: Deus. Ele não sabia orar. Deus. Jesus disse isso, que o Senhor me vê aqui em secreto. Eu estou em secreto, agora sou eu e você. Muda a minha história. Esse homem tem um trabalho maravilhoso. Mora no interior. Mas que história.
de um Deus que nos vê em secreto, e muitas vezes você está em secreto, e Deus diz, abre a tua Bíblia, escuta o que eu tenho para dizer, fala comigo, a oportunidade é agora. E é interessante que tem crente que fala sozinho, né? Parece lunático, ele vira, não, eu não vou ler a Bíblia agora, eu comprei a revista Veja Nova, eu vou ler lá, tem até o MC lá, todo tatuado, eu quero ver sobre ele, vou ler lá sobre o rolezinho, sei lá, começa a dar desculpa, não, eu não vou, e Jesus está falando, meu filho, eu preciso falar com você, abra a Bíblia agora, abra a Bíblia agora, eu preciso falar com você. Ora agora, eu preciso que você fale comigo agora. E aí o crente vai dizer, não, agora não, Senhor. Meu time ganhou, eu quero ver os melhores momentos. Não que isso seja errado, viu, gente, por favor. Mas quantas vezes, não é errado comprar uma junta de bois, não é errado casar, gente. Não é errado, Jesus não falou que isso é errado. Jesus não falou que é errado visitar um terreno que você comprou. Não é errado. Qual o problema aqui de Israel quando Jesus conta esta parábola, essa história? Tudo era prioridade, menos a oportunidade que Deus deu. E Deus nos dá a oportunidade diariamente de servi-lo, de adorá-lo. Num calor desse, eu estava observando a Luciana tocar piano. Eu sou um fã da Luciana quando ela toca. O marido dela está aqui, então posso falar, né? E ele fez assim, ó, 2, né? Eu também. Mas eu vi ela enxugando a mão na calça algumas vezes para tocar. Eu sei que existe demanda. Tocar no calor é difícil. Pregar no calor, quem me conhece sabe que eu fico suado demais. Mas é um privilégio. É um privilégio dar uma aula de escola dominical. É um privilégio tocar para o Senhor, é um privilégio louvar o Senhor, é um privilégio ficar ali no plantão diaconal e zelar pela igreja, é um privilégio visitar enfermos, é um privilégio orar, é um privilégio ler a Bíblia, é um privilégio interceder. Eu ainda estou orando para que a reunião do presbitério seja um privilégio também. Brincadeira, porque cansa, mas é privilégio nós ordenarmos um pastor, nós acompanharmos a vida dos seminaristas e ver que estão estudando, estão ralando em congregações, até no meio de favelas, é um privilégio nós acompanharmos isso. Quantas coisas! Ver que as igrejas estão animadas, estão funcionando, está tudo direitinho, que coisa boa! Que há pastores sérios ainda, dispostos a caminhar com o Evangelho, que há irmãos dispostos, a missionários nos campos, graças a Deus, é um privilégio. Muitas vezes vai demandar esforço, sim, cansaço, sim. Não é todo domingo que você vem e fala, agora eu vou servir. Senhor, Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Se faço de livre e espontânea vontade, eu tenho galardão. Se não se constrangido, é porque esta é a minha obrigação de mordomo, de dispenseiro. Eu preciso fazer. Alguém precisa fazer. Quando acaba o culto infantil, olha a cara dos plantonistas. Algumas abraços, pastor, ore por mim. Eu sobrevivi. É uma bênção, é verdade. Mas é um privilégio. E às vezes eu falo, irmã, que privilégio. Que privilégio é servir. Que privilégio, arte e alegria, Thelma. Que privilégio. Quantas bênçãos. Falando em arte e alegria, vai ter algumas mudanças, nós vamos conversar. Dia 11 de fevereiro, às 2h, reunião do Arte e Alegria aqui, tá? Senhoras, fecha parênteses. Mas é um privilégio. Nem sempre. Vamos fazer com alegria. Às vezes é só a arte, né, Thelma? Às vezes eu não estou bem. Mas às vezes é com arte e com alegria. Às vezes é só com alegria a arte.
Mas você está convidada, viu? Para as mulheres aí da igreja. Versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem, ou qualquer um, que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A vida cristã, ela é cheia de bênçãos, muita alegria, mas é o caminho da cruz. Muitas vezes vamos passar por dificuldade. Muitas vezes. Falo como pastor, são muitas as bênçãos. Muitas as bênçãos. Quando nós oramos para alguém arrumar emprego, a pessoa arruma. Quando oramos por cura e Deus cura aquela pessoa. Quando oramos pela Dona Odira e vê a Dona Odira entrar na igreja. Quando oramos pela Lúcia, a Lúcia vem para a igreja e diz: pastor, meus exames estão ótimos, não tem nada. Glória a Deus, como é bom. Como alguém passa no vestibular, quando alguém vem para o pastor e diz: vou casar. Oh, bênção, eu fico tão feliz. Aliás, essa semana foram 2 atendimentos de noivos, como Deus é bom. A IPBI crescendo, pessoas querendo casar. Pastor, não tem dinheiro, não sei se vai dar. Ora, marca a data, Deus vai fazer o resto. Deus é bom, que privilégio, que alegria. Mas há tristezas, há sepultamentos, há dores, há mágoa, há perdas. Há alguns que acham que a igreja e o pastor são descartáveis, você pode jogar fora, não preciso mais, vou para lá. Há pastores aqui, sabem o que eu estou falando, a gente sente. Mas Deus conforta dizendo, disse: esse é o caminho da cruz, meu filho, a obra é minha, as ovelhas são minhas. Não é do Ion, não é de ninguém, são minhas. Olha aí. Mas a vida cristã muitas vezes também é briga em casa. Eu lembro quando o pastor Natan, nascido em Jerusalém, presta atenção, judeu, nascido em Jerusalém, estudava numa escola cristã, aos 17 anos entregou a vida dele para Jesus, reconheceu em Jesus o seu Messias, seu Salvador. E eu perguntei: reverendo Natan, como foi ir para casa? Ele disse: eu estava em Jerusalém, peguei minha bicicleta e orava no caminho: Jesus, estou levando uma bomba atômica para casa. E ele levou a bomba atômica para casa. Quando chegou no Brasil, dormiu algumas noites no Bom Retiro, em praça pública, para quem não sabe a história dele. Porque Jesus é assim. Para uns, bênção. Falamos isso hoje de manhã. Para outros, polêmica. Vai para lá. Esse teu Jesus me incomoda, eu não quero ele aqui. Quantas pessoas eu conheço aqui? Quantas eu vejo aqui que tiveram que levar, entre aspas, Jesus para casa, e Jesus, esse nome é persona não grata no lar. Jesus falou: se alguém vem a mim, não aborrece ao pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, às vezes até a própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu. Muitas vezes a vida cristã vai ser momentos de você dizer não, inclusive para você mesmo. Quantas vezes? Em coisas simples, em coisas que não são tão simples, às vezes mais complexas. E Jesus então vai estabelecer um princípio aí: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie uma embaixada pedindo condições de paz. O que Jesus está falando aí? É um princípio. Há muitas pessoas que usam esse texto para falar de administração.
Você quer construir uma torre? Calcula as despesas. Quer casar? Calcula as despesas, vê se vai dar, né, para acontecer que depois você vai ter problema. Você quer, então, fazer uma dívida, comprar uma casa própria, um carro? Você calcula, vê se vai dar, porque vai que você não consegue pagar, alguém vai rir de você, ó, fez dívida, não vai conseguir. Dá para aplicar esse texto, mas não é esse o contexto. Qual rei, então, que está em guerra com outro, senta e vê, bom, com 10 mil, será que eu vou conseguir vencer 20 mil? Não, não vai dar, melhor eu enviar uma embaixada e falar, ó, vamos fazer um termo de paz, porque senão eu vou perder a guerra. Mas também o contexto aí não é guerra nem administração, se dá para construir, se não dá. O contexto aí é o versículo 33. Olha que o versículo 33 fala. Está vindo naquela toada de Jesus, da grande ceia. Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o contexto. Por que Jesus conta essa história da torre, a história da guerra? Para falar do caminho da cruz, para falar da grande ceia, que muitos têm a oportunidade. Eu falei de estilo de vida, caminhar com Cristo é estilo de vida. Todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Comprou uma junta de bois? Traduzindo para os dias de hoje, comprou um carro, uma caminhonete nova? Saiba que é do Senhor, não é seu. Ele deu. Você é mordomo daquele bem. Casou? A sua esposa não é sua, ela é do Senhor. O seu marido não é seu, ele é do Senhor. E com muita dor no coração, com meu coração apertadinho, eu sou obrigado a admitir que os meus filhos não são meus. Marcos, o Gabriel não é seu, ele é do Senhor. Entendeu o que Jesus está dizendo? Não é que você tem que falar, eu renuncio tudo, eu não quero mais nada, eu vou viver agora como um ermitão no deserto, que nem João Batista comendo gafanhoto, com mel, vestido de pano de saco e de chinelinho. Não, não é isso que Jesus está falando. Gostou de chinelinho, né? É que fugiu. Franciscano. De sandália. Jesus está dizendo aqui que tudo que você tem, tudo que você veste, tudo que Ele te dá é dele. E a oportunidade que Ele te dá de servi-lo, é Ele quem dá. Oportunidade. Senhor, o que o Senhor está me dando, eu quero aproveitar, porque é seu. Eu quero te louvar com o que o Senhor me dá. Lembre de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu louvo a Deus, apesar das deslizes da vida, ter nascido num lar que invocava o nome de Jesus. Você está tendo essa oportunidade agora. Muitos estão tendo a oportunidade agora. Muitos vão poder casar no Senhor. E saiba que Jesus é a melhor oportunidade. Israel não entendeu isso. Alguns entenderam. Mas como o povo não entendeu isso. E infelizmente a igreja de Cristo não está entendendo isso. Que hoje é o dia da oportunidade. É dia de ser relevante, é dia de ser diferente. É dia de anunciar que Cristo ama, transforma, salva. Hoje. E quer, pela graça dele, usar você. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero calcular as despesas sem entender que a minha carreira na fé está diante de Ti. E cada oportunidade que Jesus te der, agarre. Porque o diabo vai querer dar as oportunidades dele. E a nossa vontade de agarrar as oportunidades que ele nos dá é diária. Mas aproveite as oportunidades que Cristo dá.
porque Jesus ficou irado com Israel e veio atrás de nós, por graça. Aproveite o banquete. Cristo nos tem dado banquete todos os dias. Aproveite para orar, porque Cristo é o canal aberto todos os dias. Oportunidade. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor.